fazer quando a nossa mente se recusa a desligar? A gente tem dados alarmantes, da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Atualmente, cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros estão com burnout ou a síndrome do esgotamento profissional. O Brasil é o segundo na posição do ranking mundial com esse tipo de diagnóstico e identificação, feito só para o Japão. A conversa aqui é sobre isso hoje. A gente vai ter a intenção de refletir, de inspirar e provocar alguns olhares não tão óbvios dentro desse tema, que é menos de uma década que a gente pode falar abertamente no mundo dos negócios, que as pessoas, os nossos profissionais, estão sofrendo de burnout. Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voicers e co-realizadora e idealizadora desse futuro do RH aqui na Piuí. Eu estou hoje com Dani Taminato, que é uma amiga querida, mas ademais disso, uma pesquisadora, uma palestrante, uma profissional que vem reinventando através de metodologias ágeis e de futuros para todos os recortes possíveis desse nosso positivo e desejável nas mais diversas organizações hoje em dia. Então, Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lígia. Eu estou aqui com Eli Mota. É um prazer, também de outras vidas e empresas em comum. É muito feliz te receber. Dani está hoje trabalhando com todo esse olhar, esse lugar da diversidade, da intensidade que a gente tem que acelerar todos esses processos de humanidade nas mais diversas associações e organizações importantes no nosso país. Seja bem-vinda. E ambas têm, por favor, sejam todas muito bem-vindas. E ambas têm essa experiência distinta, uma de uma longa caminhada desse lugar corporativo. Dani, de várias corporações, mas tem um olhar muito de startup e novas organizações. Em ambos os lugares, em todos os lugares, nós temos essa condição. Então, bem-vindas. Obrigada, Lígia, é um prazer. Bom, vamos começar? Que eu acho que o primeiro ponto mesmo é tentar entender a doença menos pela doença, porque nós não somos aqui especialistas da área da saúde, mas a doença enquanto realidade na vida de vocês. A gente pode começar por aí. Como é que aconteceu, seja pessoalmente ou profissionalmente, a introdução desse tema, dessa verdade, e o que fez vocês quererem trabalhar de alguma forma ou entender esse recorte nas organizações? Acho que começa muito por olhar o contexto, Lígia? Você falou aí os números, alarmantes. A gente tem uma grande parcela de profissionais adoecendo dentro desses cenários, E dentro do olhar, de como uma empresa, enquanto coletivo, enquanto corporação funciona, a gente fala de relações, Sim. E dentro das relações, a gente também tem os indivíduos, esses indivíduos mesmos que estão adoecendo. Então, como que os impactos da tecnologia dentro do que hoje a gente tem na sociedade enquanto existência, enquanto relação, e inclusive a forma como esse indivíduo acaba exercendo o seu trabalho, Então, eu vejo hoje o mundo passando por uma imensa transição. E aí essa transição, ela acaba tendo crises que vão para além das corporações, Então eu vejo assim o burnout como um sintoma dentro de um recorte que a gente fala que é do trabalho, mas a gente também tem vários pontos impactando dentro desse indivíduo, A tecnologia hoje mudou completamente a forma como a gente se relaciona, como a gente constitui identidade, como nós nos relacionamos em família e como nós nos constituímos enquanto profissionais que entregam valor. Então, todos esses aspectos, eles acabam tendo uma influência. Dentro do recorte do burnout, a gente consegue entender uma aceleração muito grande do tempo, porque as tecnologias facilitaram muito as entregas. Perfeito. Mas a mesma forma que a tecnologia facilitou a entrega de determinados trabalhos, ela acelerou tempos. Então, eu estava, inclusive, conversando com meu pai, que é da geração anterior, e que ele tinha um bip, de comunicação, que você ligava para uma pessoa, uma telefonista, uma operadora, e aí aparecia o... E a gente não tá falando de muito tempo atrás, Eu, quando criança, mandava recado pro meu pai no trabalho através do bip. Eu também. E hoje em dia a gente tem o WhatsApp, que é instantâneo, a forma de comunicação. E eu acredito que a mentalidade, a gente ainda não teve essa evolução, esse tempo de maturar, Eu acho que o tempo da evolução do humano, da cultura, ela é um pouquinho descompassada da tecnologia.
Esse entendimento, eu acredito que está eclodindo aí como esses casos de burnout, porque a nossa mentalidade de entrega ainda segue a régua dos nossos pais, né? De que o meu valor enquanto profissional está em eu entregar, em não ser preguiçoso, né? Então, é uma relação muito complicada com o ócio, né? Só que dentro de um mundo que mudou, onde o cenário é uma comunicação instantânea, então a demanda ela nunca para de chegar. E aí eu não tenho tempo de me restabelecer, né? Eu acho isso muito impactante nos quadros de ansiedade, porque a gente fala de burnout, mas tem os passos anteriores, né? Então muitas pessoas, às vezes, que não conseguem ter um descanso necessário e não se permitem, né, esse respirar. Necessária para tudo isso. Exato. Eu acho excelentes pontos, Dani. E assim, falando do contexto do mundo do trabalho hoje, né? Pra gente pensar um pouco. Pelo lado das empresas, existe uma imprevisibilidade. Sim. Né? Então a gente está no mundo líquido, VUCA, BANI. É esse o mundo que as empresas habitam. E não vai mudar. Não vai mudar. Pela liderança, então o líder ele não é mais o chefe, ele é o líder. Então ele precisa se atualizar, ele precisa se desenvolver continuamente, se adaptar, liderar as pessoas integralmente, porque as pessoas vão para o trabalho, né? Não só o lado profissional, todas as questões pessoais, um ser humano único. E, através dessas pessoas, gerar resultados para o negócio. E os profissionais que sentem um desafio em relação às questões financeiras, né? Uma insegurança. Sim. Eu também preciso responder às mudanças, eu preciso flexibilizar, eu preciso me adaptar e eu preciso fazer um work-life integration, integrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Então, esse é um contexto. E aí, com base nesse contexto, a gente tem o que a Dani está trazendo, que é a relação a como a gente vê produtividade. Então, como que a gente enxerga produtividade? Horas e horas de trabalho, muitas horas de trabalho. Você está disponível o tempo todo, você precisa estar disponível porque eu sou comprometido. E a gente precisa questionar esse lugar. Então eu fiquei pensando em duas questões, duas frases que para trazer, lendo e a gente trocando mensagens, lendo sobre saúde mental, mundo do trabalho, que é: o trabalho não pode adoecer. E o trabalho não pode gerar sofrimento. Maravilhoso. E a gente não pode normalizar isso. Então, acho que esse é o ponto de partida para a gente sair um pouquinho do Brasil, liderar na América Latina os casos de ansiedade e depressão. De cada 10 pessoas, 3 têm burnout no Brasil. É muita coisa, gente. E eu estava conversando com a Dani um pouco sobre um dado da OMS que só 14% das pessoas fazem terapia. Ai. Eu acho que é por aí que caminham os desafios, né? Se eu tivesse que dizer, olhando para trás na minha história, eu acho que eu tive burnout. Eu não fui identificada e nem diagnosticada com isso. Mas se eu tivesse que dizer o que estava acontecendo na minha vida quando esse momento de burning out, de dentro para fora e de fora para dentro, tinha essas dinâmicas que vocês falaram, que eu tinha um desafio que era maior. Mas era maior não porque eu era incapaz, era maior porque era novo demais. Não tinha referência, tinha referência de menos. E tinha uma responsabilidade gigante que a empresa olhava para mim e falava: poxa, você entregou tudo com muita excelência até hoje. É você que tem que ir para esse negócio que ninguém sabe direito e que você também não tem referência. E eu falei: eu tenho mesmo, sou eu essa pessoa. E chega uma hora que na linha do tempo, com a diversidade que a gente tem ao redor, no meu caso, eu não sabia as respostas. Eu era incapaz de entender o que era sucesso naquele momento, porque era novo, entendeu? E eu acho que essa matemática do novo, com uma rigidez interna de perfeição que eu tinha que sempre entregar numa performance excelente, gerou um estado interno que era maior do que esse cansaço e era até mesmo, acho que maior do que o esgotamento completo. Era uma ausência da própria identidade que eu tinha até então. E isso fez eu entrar nesse estado completo de desequilíbrio emocional. Que eu entrava na empresa e eu chorava o tempo todo. Eu lembro que alguém falou assim: Ija, só volta aqui quando você parar de chorar. Eu morava na mesma rua que a empresa. E aí, desse momento, eu falei: vou ficar lá. Fiquei 3 meses, dando 20% da minha capacidade de entrega performática, né?
foi os 3 meses que eu menos tive problema na vida. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada mesmo comigo, internamente, com esse lugar de perfeição. E com essa demanda que é irreal muitas vezes. E o que eu percebo como alguém que estuda cenários, essa matemática, essa equação vai estar lá. Lugares que vão pedir da gente coisas que a gente não sabe fazer, que é novo bastante e que ninguém tem muita referência, é o novo normal, né? Posso trazer com base nisso um link, Lígia? Então, assim, porque a gente acredita que o burnout, ele vem apenas da quantidade de horas trabalhadas, né? Então, assim, eu não tenho uma situação que é uma situação, poxa, nesse mês, nessa semana, nesse mês, eu tenho que dar o meu 120. Mas isso é muito contínuo. Com esse ponto que você está trazendo, que, assim, não ter os recursos necessários, as competências necessárias para executar, né, determinar as atividades, não ter respaldo da liderança. Então, não ter os recursos necessários para trabalhar também pode adoecer. Porque a cultura da performance que a gente vive, ela estimula essa identificação, né? Então, existe ainda uma confusão, agora acho que um pouco menos, mas ainda existe um certo nível entre quem eu sou e o que eu faço, né? Entre o crachá da empresa e o RG ali, né? E essa identificação, ela acaba sendo estimulada dentro desse lugar, né? Eu falo que também, além dos recursos que a Eli trouxe aqui, né, que muitas vezes faltam, são insuficientes, existe também a questão do muito sozinho, assim, né? Então, a Lígia ali na reunião, ou a Daniela ali na reunião, não foi capaz de se reinventar ou conseguir aprender numa capacidade, numa velocidade que hoje é quase instantânea, né? Como que a gente pode olhar a cultura dentro das empresas para também fortalecer esse lugar da colaboração, que eu vejo como sendo um caminho, uma ferramenta, também para fortalecer as pessoas, não só no sentido relacional de rede de apoio, mas no sentido também de execução. Porque aí não é mais um profissional específico que é responsável, seja ele líder, né? A gente vê muitos líderes tendo burnout exatamente porque se sentem responsáveis pela entrega de um grupo. Sim. Né? E o papel da liderança enquanto inspiração, ela também chama e convida a facilitação, que é você conseguir, não é você entregar a resposta ou a meta, é você conseguir facilitar os talentos da equipe para que aquele resultado emerja junto, né? Então você tira aquele peso individual, né? Então, mas essa identificação assim da cultura da performance, ela é muito nítida. E aí você mencionou o Japão, né? Que também tem muito essa tradição, né? Do bem feito, da excelência, da perfeição. E qual é esse modelo de perfeição que a gente está desenhando esses lugares onde a gente quer habitar, onde a gente quer trabalhar, onde a gente quer expressar, né? E aí o que me provoca bastante é as tecnologias que estão surgindo agora, que a inteligência artificial hoje é capaz de ser uma assistente muito efetiva. Tem o Midjourney que consegue criar imagens, né? Tem várias tecnologias aí a gente pode citar de IAs generativas, né? Então, esse espaço onde o humano vai deixar de ser necessário porque uma máquina vai fazer melhor e vai fazer, inclusive instantaneamente, né, com menos sofrimento que um humano tentando, né, correr atrás disso. Então, qual que vai ser o papel do humano dentro das corporações, né? Eu sinto ainda que a gente tá numa régua de um modelo em que o profissional excelente ainda é comparado muito com máquina, né? Porque um profissional excelente, na época dos nossos pais e dos nossos avós, era aquele que sabia separar o sentimento do trabalho. É quase você tinha que ser um autômato, né? Você tinha que ser uma máquina. É isso mesmo. E agora que as máquinas vão fazer esse papel, ocupar muitos espaços, o convite agora para a gente resgatar o que é essa humanidade. Só que por muito tempo a gente atrelou a régua do sucesso a ser máquina, né? A ter qualidades de máquina. Então como é que a gente faz agora esse caminho de volta para casa? Perfeito. Então acho que é esse o chamado, né? Ele, indo para o nosso segundo, né? O que você está vendo? Tudo que você está andando por todos os lugares, assim, nessa questão de RH, como as empresas estão vendo a saúde mental? Eu acredito que tem uma grande preocupação, né, Lígia? Porque todo mundo tem acesso a esses dados, né? E as empresas também sofrem um impacto. Sofrem um impacto por quê? Porque você tem um absenteísmo grande, Eu acredito que dá para fazer muito diferente. Eu acredito que a gente consegue
fazer coisas muito básicas para mudar esse cenário. Então, assim, primeiro, existe uma visibilidade. Eu estive em abril num evento de saúde mental, tinha médicos, tinha uma procuradora da justiça falando sobre mediação, a necessidade de mediação entre empregador e profissionais. Porque quando você senta para conversar, quando você senta para dialogar, acho que 70% não vai para... Os finalmente salomônicos do juiz, Não né? precisa haver processo legal. Então, o que acontece? Eu acredito que a gente precisa, concordo com a Dani, que a gente precisa trazer... E essa humanização pode parecer algo que está ficando também batido. Business bingo, né? Isso. Mas assim, dá para fazer muitas coisas diferentes, dá para mudar coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Então, eu acredito que tem muita gente boa discutindo sobre, tem muita gente boa trazendo, existe uma responsabilidade de diversos lugares, tá? Eu não gosto de demonizar ninguém em nenhum lado. Sim. E eu acho que a gente precisa explorar, Lígia, mais como fazer negócio de uma forma diferente. Né? Então, que seja diferente para as pessoas, que traga clareza porque eu faço, porque o trabalho é dignidade. O trabalho gera dignidade, o trabalho é para ter sustento e o trabalho é onde a gente coloca a nossa potência de criação. É isso que a gente quer. E dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Né? E indo pela questão da tecnologia, Dani, gosto muito também, por quê? Porque a tecnologia, a inteligência artificial, a gente vai ter um assistente cognitivo para fazer muita coisa. E a tecnologia vai possibilitar um enorme processamento de informações, vai possibilitar que a gente consiga integrar, ter visibilidade, né, para a saúde, quantos benefícios. Agora, a gente precisa resgatar, sim, características humanas, competências, para a gente, colaboração, que é fundamental. Então, eu acredito que ainda existe, quando a gente olha, empresas que estão em graus muito diferentes de maturidade em relação à mentalidade para esse entendimento de que a gente consegue fazer as coisas de uma forma boa para ambos os lados. Que é a famosa segurança psicológica, né? A gente vem lá, Paty, no fórum, né, no Summit Internacional, na proximidade do trabalho que ela está fazendo, lindo. O que eu aprendi ali das vezes que eu chego num Summit que vai falar só sobre isso, ou em qualquer literatura sobre isso, que é menos sobre me aceitar como eu sou, mas é a ausência de medo de ser quem eu sou. Não precisa nem ser quem você é. É a ausência de medo de falar o que eu estou pensando. Do medo, mais simples ainda, é a ausência de medo. E eu acho que o medo é a base desses processos de burnout. Né? Medo de ficar sem o dinheiro, de ficar sem o emprego, medo de ser mal interpretada, de ser mal avaliada, de não entregar o que estavam na expectativa do processo todo. Então, acho que desse lugar, o que pode ser diferente? Dá para começar entendendo se o seu ambiente é um ambiente que não gera medo. Porque ele é completamente desproporcional a tudo que a gente pede. Criatividade não tem modo no ambiente de medo. Porque seu cérebro está em modo de sobrevivência. É impossível ser criativo, ser colaborativo, ser empático, ser todas essas características que são ideais hoje nas empresas para lidar com temas complexos, se você tem medo. Acho que é básico. E a gente vem de uma criação, e é bem mais para trás, sabe? É uma criação altamente hierárquica, onde as duas principais e primárias figuras, geralmente o pai ou a mãe, ou qualquer que seja o cuidador principal, era muito baseado na educação tradicional das crianças. Você tem que ser obediente. E muitas vezes o obediente vinha com medo. Você tem que ter medo de mim, e você me obedece, e é quase eu domei a criança. Que bom, e agora? Se reflete em todas as histórias de liderança. Quem nunca? Eu lembro, assim, que um momento que qualquer liderança me chamava, né? E eu não sabia exatamente por que ela estava me chamando. Eu lembro das borboletas no estômago que eu tinha quando a minha mãe me chamava e eu não sabia o que estava acontecendo. A primeiro lugar fiz alguma coisa errada. Deixa eu entender. Faz aquela passada rápida. E, na verdade, a maioria das vezes era, vem cá, tem uma oportunidade, tem um desafio, tinha algum problema. Mas eu tinha medo. E esse medo gera todo esse controle de perfeição.
Então, acho que parte do processo de autodesenvolvimento e autocuidado foi, deixa eu entender o que é esse medo. E a segurança psicológica e todo o ambiente está diretamente ligado a isso, né? E a segurança psicológica favorece muito a relação de confiança, né? Essa relação de confiança. As pessoas estão ali, elas são adultas, elas querem fazer o melhor. Então, né? Eu acredito que traz muito isso. E aí entra também no conceito das organizações sem medo, né? Que a gente está num mundo que a gente fala muito de inovação, de criatividade, né? E como é que a gente desperta isso e ativa isso dentro das pessoas quando elas foram formadas na obediência, no medo, no castigo? Né? E a gente reproduz esse mecanismo dentro das empresas ainda, né? Muito por não saber ainda como fazer diferente. Vários formatos já surgindo, mas estava até conversando com a Eli antes daqui, né? Eu tenho essa vivência de metodologias ágeis e ferramentas novas de colaboração, né? Então, sempre foi muito instigante, estimulante para mim praticar isso. E observar como é que nós podemos construir juntos, né? Alguma coisa. E quando a gente fala um pouco sobre, retomando aquilo, né, de tirar o peso em um único indivíduo, né, para que a gente também desafogue um pouco dessa pressão de perfeição e a gente se entenda junto, né, a gente precisa olhar também qual é o espaço de confiança nas relações, tanto hierárquicas, né, de chefe, time, até entre pares, mas também a segurança psicológica e o conforto de eu saber que eu estou acompanhada, de que eu posso co-criar isso, de que eu não tenho que saber todas as respostas, mas que eu tenho talentos que, combinados com os outros, conseguem emergir futuros desejáveis para aquela colaboração, né, ou para aquela organização. Então, eu acho um paralelo muito legal, porque burnout muitas vezes está relacionado com metas, né? Pegando um paralelo, porque estou como pesquisadora agora também de ciências ambientais, e nós vemos, por exemplo, as ODS da ONU, né? Antes eram objetivos do milênio em 2000, que era muito humanocêntrica, a gente ganhou uma camada de evolução que foi adicionar ali os itens de meio ambiente e sustentabilidade. Então não é só fome zero com agricultura sustentável. Então a gente ganhou uma camada. Mas o que é interessante é que em 2022 a ONU percebeu que não adianta você ter objetivos alcançáveis se você não trabalha o indivíduo. Perfeito. E aí surgiu os Inner Development Goals, né? Que os objetivos de desenvolvimento individual. Eu amo isso. Eu amo saber que isso existe. Então, e como é que a gente consegue entender que esse movimento também é um espelhamento, né? Dentro das empresas, não adianta a gente empurrar metas e cobrar essa perseguição objetivo se a gente não trabalha ali o individual, né? O indivíduo no seu ser. E o que era 17 super objetivos da humanidade ali para olhar para as questões de planeta, a gente, que é métrica de performance, né? De objetivos, nós começamos a entender que isso está intimamente ligado com a qualidade das pessoas que vão fazer aquela transformação. Interno, né? Porque o que está dentro está fora. Isso é super antigo, é hermético, né? Sim. É muito milenar. É muito importante tocar nisso. Quando a gente fala muitas vezes que o futuro é female, eu tenho uma linha toda específica nesse tipo de pesquisa. A gente teve um webinário, e tem um webinário aqui na Piauí sobre inteligência do feminino. E eu acho que tem a ver com a mesma capacidade. Quando você olha os números de autoconhecimento, de buscas de terapêuticas, ter um psicólogo, alguém que te acompanha, uma psicóloga, é muito maior a quantidade de mulheres que vão buscar essa expansão interna do que a quantidade de homens. Então, a gente tem também um objetivo de entender que se o futuro tem a ver com humanos mais integrais, esse integral não é perfeito de onde a gente sai, ele vai passar por essas habilidades femininas e essa habilidade que acontece, de repente, não sei se com mais facilidade, o fato é que a gente tem números. As mulheres vão mais atrás desse autodesenvolvimento, que não tem a ver com o intelecto, tem a ver com o ser. Seja porque nos é mais natural ou nos é mais incentivado ter as conexões emocionais mais abertas, né? mais permitido. E eu acho que desse lugar também tem lugar para as empresas explorarem, né? E aprofundarem, entenderem como incentivo, porque eu estava vendo alguns dados sobre ansiedade. É verdade que o seu principal humano de relação, muitas vezes o parceiro, a parceira ou o familiar mais próximo, pode ser aquele que te dá mais estresse. Então, só que você tem a possibilidade de ter a intimidade da discussão, do desentendimento, do pedir desculpas e do voltar. A segunda persona é o chefe ou a chefe direta.
que você não tem a mesma liberdade para externalizar. Então tem um lugar aí que precisa sair, né, essas emoções, essa realidade. Eu acho que tem uma jornada das mulheres e do autoconhecimento que pode ser espelhada também. E eu vejo 2 pontos aí, Lígia. Primeiro, que a gente ouve falar pouco de letramento de saúde mental. Fala mais. Pouco. Eu até entendo o conceito, mas eu nem ouvi ainda. Então, a gente fala muito de letramento de diversidade, equidade e inclusão. Sim. Porque o que acontece vamos pensar em trabalhar preventivamente. Não a pessoa adoeceu numa organização e nós vamos, né, ajudar com sintomas. Justamente. Então, como a gente identifica esses sintomas? Quais eles podem ser? Então, eu vejo muito isso. Eu vejo isso da questão da necessidade desse letramento para todas as pessoas e a liderança. Então, a Dani está trazendo a questão de uma mentalidade de modelo ágil, que não é fazer rápido, é fazer de uma forma colaborativa, com clareza e garantindo que a gente tem um entendimento da solicitação que a gente recebe. Isso tudo é muito mentalidade e a liderança tem um papel fundamental. A liderança tem um papel fundamental porque no final do dia, olha a informação que você trouxe, da questão de como é representativa essa relação entre chefe e funcionária. Olha como é representativa. E se a gente não olha para o desenvolvimento dessa liderança continuamente, a atualização, porque as coisas estão acontecendo, e de como realmente essa pessoa, essa liderança vai olhar para a individualidade. Para compor o time, para conseguir entender quem faz bem melhor o quê. Profundo, né? E no momento, porque as pessoas têm muitos momentos, né? A mesma pessoa pode ser apta àquela situação agora e não pode ser daqui a um mês. Não sei o que aconteceu em outras etapas da vida dela. E aí a gente olha de novo para as ferramentas humanas, né? Porque quando a gente vai falar sobre relação com o chefe, como que eu vou me comunicar com um arquétipo, que sempre foi um arquétipo similar ali do castigo, da cobrança, se eu não tenho os instrumentos, né? A gente sabe que tem comunicação não violenta, mas modelos como teoria AU, que já tem ali suas décadas de existência, mas a implementação, a nossa prática, ela leva um tempinho, né, até atingir a grande maioria das organizações. Mas nós temos esses caminhos, né, essas ferramentas. Então, como é que eu consigo comunicar de uma forma ideal e estar aberto para receber? Porque não é só o ato de enviar a mensagem, mas também é uma postura interior, né, dos dois lados, tanto da liderança quanto do profissional que compõe o time, né? E eu gosto muito da visão integral, né, que fala que é mente aberta, coração aberto e vontade aberta, né? Maravilhoso. Mas que, para além do esvaziamento da palavra, a prática efetiva dentro das organizações, né? Sobre qual é a minha qualidade de escuta, eu como líder ou até mesmo eu como profissional que estou sendo direcionado, né? Eu estou escutando, eu já estou, na verdade, querendo responder e não entendi a demanda que o líder está passando ou a informação que o meu liderado está me trazendo para que eu possa tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, às vezes a gente vai para os conceitos que são base, que não são nada fora do mundo, mas que a gente ainda precisa investir mais na prática, investir mais em formas efetivas de se relacionar desse lugar honestamente, sabe? Com presença mesmo, né? E tudo isso traz esse chamado, esse convite da presença, que é uma palavra também que me chama muito, assim, né? Quando a gente tá no burnout, né? E eu vivenciei isso, né? Você estava contando que você também viveu aí um tempo atrás, eu vivi diagnosticada, né? Então eu tive esse diagnóstico, essa comprovação. E dentre os sintomas, né, que envolve perfeccionismo, metas, tinha uma solidão também muito grande. É verdade. Né? Então, o choro que eu também compartilho, né, de estar indo na empresa e estar chorando, era um sentimento de solidão, de insuficiência e de como é que eu peço ajuda, né? Eu não consigo nem chegar nesse lugar, né? Então, o exercício da prática de saber sentir junto com o comunicar
envolve a qualidade do presencing, que é a presença com o sentir junto, né? Então, não se comunicar só aqui, né? Mas comunicar aqui também, né? No sentir e no perceber também. Acho que aí vem muito a capacidade do líder também de sentir essas fases que você trouxe, né, da equipe. Se aquele profissional que tem sim aquele talento está num ciclo ideal, né? Muitas vezes eu estava aplicando um treinamento, né, de saúde mental numa empresa e tinha uma colaboradora, uma profissional que realmente ela era muito fechada, muito nova no ambiente. E ali, no momento onde abriu-se um espaço, né, de conversa, onde parou meta, veio à tona ali um cenário de que a mãe estava passando por um estado terminal de uma doença. Então, tudo isso não tem como a gente cobrar de um profissional que ele separe isso, né? Impossível. Não dá. Exato. Então, como é que a liderança consegue cuidar? E a gente entra também na economia do cuidado, né? Que tem muito a característica da liderança feminina, né? E esse é o ponto, Dani. A gente passou, como sociedade, desvalorizando essa economia do cuidado e as características que são, não de gênero, mas femininas. Então, o cuidar, o nutrir, o acompanhar, o acolher. E hoje, o que eu vejo, existe uma necessidade latente nas organizações por isso. Muito. Latente por isso. Os números, né? O cenário. Porque são esses os pontos. Então, a gente tá falando... A gente não falou de hard skill, hein, aqui, hein? Exato. A gente não falou, a IA, precisa ter o prompt, XPTO, não falamos. A gente está falando de skills comportamentais. E, assim, essa desvalorização, tem uma série que é muito legal, que trabalha como os meninos, os homens são criados, que é The Masculine Living. É maravilhoso. A última vez que eu assisti estava ainda no Netflix. Então, que traz justamente isso. Os reforços que meninos e meninas recebem. Então, esses meninos, você não pode chorar. E eles acompanham meninos e homens. Maravilhoso. Você não pode chorar, você não pode demonstrar sentimento, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Né? E o que é esperado? Então, assim, essa valorização das características que os homens têm, que os homens têm o feminino e o masculino, as mulheres têm o feminino e o masculino. Você fala, então, essa economia do cuidado, não estamos nem entrando na quantidade de dinheiro que gera essa economia. E que poderia aumentar no PIB se essas mulheres ingressassem no mercado de trabalho. Nem estamos entrando, nós estamos naquela... Estamos indo de leve. É isso. Porque é isso. E é isso que a sociedade está falando. É isso que eu preciso, gente. Vocês têm abundância. O que eu preciso. Traz para mim. Para esse mundo do trabalho. É isso. Porque a gente está criando máquinas que vão pegar esse arquétipo, mais comando, controle. Nós vamos sempre ter que ter esse masculino solar que é para fora. Homens e mulheres, qualquer ser auto-identificado como humano. Mas tem esse lugar do para dentro, do interno, do sutil, do... Cara, a máquina nunca vai chegar nesse lugar. O tal do soft skills é só o começo do iceberg do por onde a gente vai precisar de talentos mais integrais. Eu adoro a pesquisa do Wilber, que é essa da espiral dinâmica do ser, né, que divide a sociedade em consciências. A gente precisa de consciências, que ele fala que o último estágio começa no sobrevivente, o último estágio é a tal da cor turquesa, que é o global harmônico, né? Que outra palavra que é parecida com isso, que é holístico, é uma integralidade onde você aceita, é maior a boca do funil de quem tem consciência, não é que a pessoa está mais no alto, cabe mais dentro dela. E eu acho que tudo que nos trouxe até aqui, a gente honra. Foi o arquétipo, foi a linha de montagem, foi a padronização. Não é mais a resposta. E essa é a beleza desses tempos, sabe? Como é que a gente desconstrói aquilo que a gente veio de fábrica, porque a maioria de todos nós fomos criados ainda numa criação tradicional. Eu tenho uma filha pequenininha, de quase 4 anos, e eu tenho uma forma de olhar para a criação dela que chama educação neurocompatível. Porque ela é, enquanto criança, um cérebro não maduro. E a partir do olhar respeitoso da biologia de uma criança infantil, todo o paradigma de ela precisa me obedecer, eu preciso controlar, muda. Eu olho para essa criança com um olhar respeitoso. E é bonito ver, porque que tem a ver com as emoções, entendeu? Ela não tem medo de falar comigo. E esse medo base, que quando eu saí fui entender que medo era esse, tem a ver com o medo base, né?
E esse medo base começava na forma que eu fui criada. Muito amorosa foi a criação, mas muito tradicional. Você pode isso, você não pode aquilo. Ai, Lígia, posso trazer um pouquinho sobre isso? Pode. Que é a forma como a gente encara, né? Eu tenho uma filha adolescente. Sim. E assim, às vezes eu ouço, me incomoda. A gente senta para conversar, as pessoas encaram a adolescência de uma forma tão dura. Eu me divirto tanto, é uma responsabilidade, são preocupações, mas eu acho tão gostoso. Eu acho, sabe, ver essa potência, ver esse processo criativo, ver a integração delas, as descobertas, né? É sensacional. E o respeito estabelece muito o tom da relação. É isso. Não, eu também compartilho da sua opinião. Eu não preciso mostrar superioridade, o meu objetivo não é esse. É isso. Enquanto mãe, né? O meu objetivo é criar um ser humano bom para si e para os outros. Ai, é isso. Imagina que as mães, as mulheres, quem está praticando parentalidade, essa é uma das maiores ferramentas de futuro, né? A hora que você entrega para uma sociedade um humano autônomo aos 21 ou aos 25, né? Porque para neurocompatibilidade o cérebro só está maduro a partir dos 25. Ele começa aos 4 e vai até os 25, né? E todo esse olhar, a sua filha adolescente, o cérebro maduro da relação continua sendo você, né? E esse respeito todo, tá um turbilhão de sinapses e hormônios ali, né? É os 3 anos que a minha acabou de passar e os 13 para quem tá lá. A diferença é que com 3, eles não conseguem falar o que tá ausente, né? E com os 13 é a nossa última oportunidade, me emociono de novo, antes deles saírem de casa, de contar o que ficava faltando, né? E daí entregar seres humanos mais integrais e mais saudáveis para essa sociedade onde o tema aqui é burnout, mas em cima dessa base todos os desafios pessoais e sociais são montados, entendeu? Então, acho que a gente pode ir fechando por aqui o episódio. Eu poderia só aproveitar esse tema, porque apesar de eu não estar vivendo essa experiência da parentalidade, me emociono junto com você, Lígia, porque é nítido como a forma de ser mãe e de ser pai tem mudado, e que bom isso, né? E só fazendo esse paralelo, que eu acho que é importante a gente não perder, a forma como era exercida a maternidade e a paternidade ia muito na lógica do controle, mesmo que esse controle fosse para preservar aquela criança, sim, né? Sempre né? Então ia pelo medo, mas porque tinha uma finalidade ali dentro daquela mentalidade que era a proteção, né? E hoje em dia nas empresas a gente precisa abrir mão desse controle também, né? Então, falando ali sobre possíveis caminhos, eu não tenho essa resposta, né, de como as empresas podem lidar com isso. Mas eu tenho alguns sinais de que não é pelo controle, não é pelo medo, mas que tem muito de amor e dessa nutrição que a gente está falando, de uma liderança regenerativa, feminina, de cuidado, né, e considerando as pessoas em sua humanidade, em sua potencialidade, né, em sua multiplicidade. E para trazer um pouquinho, Dani, complementando, então a gente falou letramento, as pessoas conhecerem, você trazer programas de saúde mental, as empresas podem trazer programas de saúde mental, sempre continua, desenvolvimento da liderança continuamente. Desenvolve, ser líder é uma jornada, não é alguma coisa pontual que vai ser feita. Clareza de objetivos, clareza de métricas, segurança psicológica, abrir espaço para um feedback genuíno para relações de confiança. Isso não é perda, isso é ganho. Então a gente mudando a mentalidade de estruturas, né? Comando e controle, onde a gente fala, a gente está falando de metodologia ágil, você colabora. O pessoal fala, eu não concordo com isso. E não é desrespeitar, é você estabelecer relação que permita isso. E onde as pessoas vão ser quem elas são. Então, coisas básicas, as pessoas falaram, o que você faz aqui, qual que é o impacto disso para o negócio? Qual que é o impacto disso para você? É se sentir reconhecida em relação às entregas e como cada um quer ser reconhecido e gosta. Então, são coisas que a gente já fala né, há tempos. E a gente vê que em alguns lugares esses básicos não acontecem. Então, para dar essa aterrissada. E isso só vai gerar resultado positivo.
Ou alguém pode dizer pra gente que comprovar que gera negativo. Eu acredito que não. Improvável. Improvável. Não é, Dani? Não é? Ai, maravilhoso, Dani, Eli, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Futuro do RH, onde o tema burnout foi tratado, comentado, inspirado, menos sobre absenteísmo, muito mais sobre presenteísmo. E a gente precisa olhar para cada profissional na empresa com um olhar humano, porque mais uma vez vai virar um mantra dessa temporada. Não porque é um diferencial competitivo, mas porque é o certo a fazer. Muito obrigada, eu sou Lígia Zottini e esse foi mais um episódio do Futuro do RH.